Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem e sempre lembrando de se cuidar, usar máscara, álcool em gel, distanciamento social para que em breve nós estejamos todos juntos novamente. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a nossa aula número 33 de matemática. Antes, caderno, lápis e borracha sempre em mãos para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula e realizando as atividades durante ela junto comigo. Hoje nós vamos ver então sobre ordem crescente e decrescente, aula 2. Por que aula 2? Nós já começamos a estudar sobre ordem crescente e decrescente em aulas anteriores. Já conhecemos um pouquinho sobre essas ordens. Na aula de hoje, então, nós vamos avançar um pouquinho mais. Vai ficar um pouquinho mais difícil, a gente vai precisar prestar ainda mais atenção. Os objetivos da nossa aula: reconhecer os conceitos de ordem crescente e decrescente, ou seja, lembrar, o que é ordem crescente, o que é ordem decrescente, e organizar os numerais de acordo com a ordem necessária. Então, organizar os números se for preciso que ele esteja em ordem crescente ou se for preciso que ele esteja em ordem decrescente. Então, a ordem crescente. Quando os números estão organizados do número menor para o número maior, eles estão organizados em ordem crescente. Então, a ordem crescente, a gente pensa naquilo que cresce, numa ordem que vai ficar maior. Aqui até a gente tem na imagem a criança, crescendo, o bebê, depois foi crescendo, virando criança, a mulher até virar idosa. Então, foi crescendo, ok? E a ordem decrescente, então, é quando os números estão organizados do número maior para o número menor. Eles estão organizados em ordem decrescente. Então, a ordem crescente é do menor para o maior e a decrescente do maior para o menor. Elas são contrárias. E aqui, então, na ordem decrescente, nós vemos que está voltando, está descendo. Até ali na imagem, que o menininho está caindo da escada porque ele está descendo, vai diminuir. Agora, então, para a gente gravar ainda melhor a ordem crescente e decrescente, nós vamos fazer algumas atividades. Então, observem aqui. Observe os grupos de números e organize-os em ordem crescente. Qual é a ordem crescente? Do número menor para o número maior. Muito bem. Então, se for preciso, você para o nosso vídeo, copia lá no seu caderno com bastante atenção para não trocar nenhum número e nós vamos fazer juntos essas ordens. Essa atividade, então, é sobre ordem crescente. Então, ali no primeiro quadro, nós temos o número 109, 125, 114, 156, 199. Vamos deixar aqui um espaço para a gente organizar ele. Depois, nós temos o 285, 327, 294, 380, 264. Ok? E a última que nós temos é 475, 497, 583, 532 e o número 500, ok? Então, como que a gente vai descobrir, como que a gente vai saber qual é o número maior e o menor? Como que nós vamos identificar? Então, o primeiro que a gente tem que observar é se todos os números que a gente tem para organizar têm a mesma quantidade de algarismos. Então, aqui nós temos 3, 3, 3, 3 e 3. Então,
todos têm a mesma quantidade de algarismos, tem unidade, dezena e centena. Então, nós vamos começar observando a centena. Aqui nós temos 1, 1, 1, 1 e 1. Então, todos esses números começam com uma centena. Então, eu tenho que passar agora e observar a dezena. Aqui nós temos 0, 2, 1, 5 e 9. Então, nós temos dezenas diferentes, valores diferentes. Então, nós vamos observar a dezena para organizar. Aqui nós temos 0. Então, nós vamos começar com o número 109. Por quê? Porque ele é o menor que nós temos. Aqui nós vamos riscar ele para a gente não se confundir e colocar ele de novo. Então, aqui nós temos 2, aqui tem 1, aqui tem 5 e aqui tem 9. Qual é o número menor? O número 1. Então, agora nós vamos colocar o número 114. Depois nós temos o número 2, que vem logo depois do número 1. Então, nós já podemos colocar o 125. Agora, nós temos 5 e nós temos 9 dezenas. 5 é menor, então o 156 e depois o 199. Então, essa primeira sequência ficou 109, 114, 125, 156, 199, ok? Vamos para a próxima. Então, nós temos 3, 3, 3, 3 e 3 algarismos. Então, nós vamos observar a centena. Aqui tem 2, 3, 2, 3 e 2. Então, nós já sabemos que alguns têm 2 centenas e outros têm 3. Como o 2 é menor, nós vamos começar pelos números que têm 2 centenas. Então, aqui eu tenho o 8 como dezena, aqui eu tenho 9 e aqui como tenho 6. Qual é o menor? 8, 9 ou 6? Número 6 é o menor, então eu vou começar pelo 264. Depois eu tenho 8 e 9. Qual é o menor? O número 8. Então, nós vamos para o 285. E aí, o último número que nós temos com 2 centenas é o 294. Agora, então, nós vamos avançar para os números com 3 centenas. Aqui eu tenho 2 dezenas e aqui eu tenho 8. Qual número é menor? O 2 ou o 8? O 2. Então, nós vamos colocar o 327. E por último, o 380. Então, essa ordem ficou 264, 285, 294, 327 e 380. A última aqui que a gente tem para organizar, então, também todos os números têm 3 algarismos, unidade, dezena, centena. Vamos observar as centenas de cada um. Então, tem 4, 4, 5, 5, 5. Então, nós temos alguns com 4 e alguns com 5 centenas. O 4 é o menor, então nós vamos começar com os números com 4 centenas. Vamos então observar o próximo número, que são as dezenas. Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 9 dezenas. O 7 é menor que 9, então vou começar com o 475. O próximo número com 4 centenas é o 497. Então, nós já fizemos todos os números com 4 centenas. Vamos, então, para os com 5. Aqui eu tenho 8 dezenas, 3 dezenas e 0 dezenas. Qual é o menor? O que tem 0 dezenas. Então, nós vamos para o 500. Depois, então, eu tenho 8 e tenho 3. O 3 é menor, então eu vou colocar o 532. E então, por último, o 583. E aí a nossa sequência ficou
475, 497, 500, 532, 583. Vamos conferir então as nossas ordens em ordem crescente. Então, os números 109, 125, 114, 156, 199, em ordem crescente, eles ficaram 109, 114, 125, 156, 199. O grupo dos números 283, 327, 294, 380, 264 ficou em ordem crescente. 264, 285, 294, 327, 380. E o grupo dos números 475, 497, 583, 532 e 500 ficou em ordem crescente. 475, 497, 500, 532 e 583. Conferiram aí o de vocês? Fizeram tudo certinho? Muito bem! Agora, então, nós vamos para a nossa próxima atividade. Se nós fizemos a anterior em ordem crescente, essa, então, será em ordem decrescente, do número maior para o número menor. Então, nós temos também 3 grupos de números que nós temos que organizar em ordem crescente. Então, vocês vão organizando aí no caderno de vocês e a prof vai organizando aqui no nosso quadro para nós fazermos juntos também. O nosso primeiro grupo. Agora, o segundo grupo que nós temos para organizar. E o terceiro grupo e o último número. Muito bem. Agora, nós vamos começar observando da mesma maneira que nós fizemos com os números decrescentes. Ver quantos algarismos tem, qual é o algarismo com maior valor e assim por diante. Mas o que nós temos que lembrar agora é que nós temos que fazer do número maior para o número menor. Então, a gente sempre tem que lembrar disso para a gente não se confundir, ok? Então, vamos começar aqui com o primeiro. Todos os números que nós temos aqui têm 3 algarismos. Então, nós vamos começar observando as centenas. Então, nós temos 3, 2, 3, 2 e 2. Então, com 3 centenas são os números maiores. Então, vamos agora com as dezenas. Então, eu tenho 3 e o 5 e aqui eu tenho 3 e o 5 também. Então, se eu tenho a centena igual e a dezena igual, eu preciso observar as unidades. Então, aqui eu tenho 4 unidades e aqui eu tenho 2 unidades. Qual é maior? O número 4. Então, eu vou começar com o 354. Então, depois do 350, depois não, né? Antes do 354 vem o 352. E aí nós fizemos os números com 3 centenas e vamos agora para os números com 2. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 4 também. Então, o número maior que nós temos é o 4, mas nós temos 2 números com 4 dezenas. Então, novamente, nós vamos precisar observar as unidades também.
Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Qual é maior, 2 ou 5? O número 5. Então, nós vamos colocar o 245 e depois o 242. E aí, por último, sobrou então o número 213. Muito bem. Então, a nossa sequência decrescente do primeiro grupo ficou 354, 352, 245, 242, 213. Vamos para a próxima aqui. A mesma coisa, todos têm 3 algarismos. Vamos observar as centenas. Então, eu tenho 4, 3, 4, 3 e 4. Então, o número maior é o número 4, que são, então, nós vamos começar a observar os números com 4 centenas. Aqui eu tenho 9 dezenas, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 8. 9, 5 e 8. Qual é o número maior? O 9. Então, nós vamos começar com o 495. Depois, então, o número que vem antes do 9 é o número 8. Então, nós vamos colocar o 485. E o último número com 4 centenas ficou, então, o 459. Agora, então, nós vamos para os números com 3 centenas. Aqui eu tenho 8 dezenas e aqui eu tenho 0. Entre 8 e 0, qual é o menor? O 0. Então, eu já coloco o... Opa, nós temos que olhar o maior, né? Até a prof se confundiu. Então, nós vamos colocar o maior, né? O 384. E por último, então, o número 305. Então, a sequência ficou 495, 485, 459, 384 e 305. E o nosso último grupo, então vamos lá. 3, 3, 3, 3 e 3 algarismos. Aqui eu tenho 5, 4, 5, 4 e 4 centenas. Então, tem alguns números com 4 e alguns números com 5. Entre 4 e 5, o 5 é maior. Então, nós vamos começar com as centenas com os números com 5 centenas. Aqui eu tenho 8 dezenas e aqui eu tenho 2. O 8 é maior que 2. Então, vou começar com a 583, ok? Depois, eu vou para o 524, que é o último número com 5 centenas que nós temos. Agora, nós temos apenas números com 4 centenas. Nós temos aqui 0 dezenas, 7 e 7. Entre 0 e 7, o 0 é menor. Então, nós vamos para as que têm 7. Então, se aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 7, nós vamos para as unidades. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 5. 5 é maior que 0. Então, 475 e depois 470. E sobrou, então, por último, o número 402. Aí a nossa sequência ficou 585, 524, 475, 470, 402. Então, essas foram as ordens decrescentes que nós organizamos. Vamos conferir então. Então, nós temos o grupo dos números 109, 125, 114, 156 e 199. Organizados em ordem decrescente, eles ficaram 199, 156, 125, 114 e 109, ok? Segundo grupo, então, nós temos os números 285, 327, 294, 380 e 264. Em ordem decrescente, eles ficaram 380, 327,
294, 285 e 264. E o último grupo, então, nós tínhamos 475, 497, 583, 532 e o 500. Organizados, então, em ordem decrescente ficaram 583, 532, 500, 497 e 475. Conferiram aí? Tudo certinho? Muito bem! Para saber organizar os números em ordem crescente e em ordem decrescente, nos ajuda na organização dos numerais e na identificação de qual ordem os números estão. Para conseguir realizar a organização dos números de acordo com a ordem crescente ou decrescente, é importante prestar sempre muita atenção. Então, a gente tem que ver sempre se todos os números que nós temos para organizar têm a mesma quantidade de algarismos, unidade, dezena, ou é unidade, dezena e centena. Aí eu vou observar o primeiro número, qual é o maior. Se tiver mais números com o mesmo valor, eu vou para o número seguinte e assim por diante para eu conseguir organizar eles de acordo com o valor. Se é em ordem crescente, vai ser então do menor para o maior, e se for em ordem decrescente, será então do maior para o menor. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, voltem os nossos slides, realizem as nossas atividades novamente, façam com outros números também para vocês treinarem ainda mais, ok? Depois, lá na nossa plataforma, vocês realizam uma atividade com muita atenção e muito capricho, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Até mais!